Está encontrado o novo reforço do Valência. Vai vestir a camisola nova e chega de Itália. Chama-se Cristiano Lucarelli. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Ora, viajamos então até ao emblema do morcego, até ao emblema Che, para falarmos de Cristiano Lucarelli. Época 98-99, 23 anos de idade, Vasco, e vem para lutar com uma vaga juntamente com Adrian Ilha e Cláudio Lopes. Lopes. E ainda tinha o Vlahovic também, Sim, também no ataque. Não seria fácil. Não. Aposto que se calhar muitos adeptos do Valência, nós cá até temos um adepto do Valência aqui no 00, muitos deles já nem se devem recordar aqui do Lucarelli. Achas que não? E ele não teve assim uma passagem Mas muito 98, famosa. 99 é... Nem é questão da época em si, é pelo que ele acabou por não fazer lá, não é? Sim, mas eu... Ok, eu percebo, porque o impacto de Lucarelli no futebol é maior depois da passagem pelo Valência. Sem dúvida. Sim, ele também é contratado um bocadinho como a perspectiva do futuro, que acabou por não acontecer, porque ele, como disseste, tinha 23 anos, ainda, Sim, era bastante ainda era novo. jovem. Eu acho que ele só chega a esta idade ao Valência por um motivo, Cláudio Ranieri? nem mais. Não há grandes dúvidas, era o treinador da equipa sim. e vamos aqui tentar pôr Pois eu escudeiro lembro que no o ataque. Ranieri, para além do Lucarelli, na altura havia o Carboni, e quando ele volta para substituir o Benítez em 2004, Uhum. também ainda leva ali uns italianos, acho que Corradi, Di Vaio, Fiore, aí vários É para italianos. não jantar sozinho. Exato. Ou seja, o Ranieri, por norma, vai sempre acompanhado de alguns italianos. Por acaso, no Leicester, campeão da Premier League, Não tinha. não tinha nenhum. Aprendeu aqui em Valência, porque como vários até correu bem, mas eu diria que a maioria não correu assim tão bem. Ora, Lucarelli então faz uma época miserável. Não é? Faz uma época bem fraca. Ele só faz 19 jogos e marca 3 golos. Desses 3 golos, só um deles é que é na Liga Espanhola, no jogo contra o Zaragoza. Raramente foi titular. Nós até temos no histórico no Palmarés que ganhou a Copa do Rei, mas até estive a ver todas E ele não joga. Ele não chega a jogar. No fundo, o único título dele é Taça Intertoto. É, No basicamente. Valência, não é? Basicamente. E lá está, e no final da temporada ele sai. O Valência também nesta temporada deu aqui um salto de qualidade. Nesta época o Valência consegue a qualificação para a Liga dos Campeões. Viriam até ser vice-campeões da Europa na época seguinte, nas duas épocas seguintes. E ganhou também a Copa do Rei No ano seguinte. nessa temporada. Ou seja, essa temporada eles dão mesmo o salto em que ganham uma competição e conseguem a qualificação para a Liga dos Campeões. Ficam em quarto lugar, como podemos ver aqui, ganham a Taça do Rei e chegam à segunda ronda da Taça UEFA e ganham a Taça Intertoto. Mas atenção, que tinham aqui uma equipa Sim, bastante interessante. Sim, Mendieta a aparecer, É isso. esta é a altura de Mendieta a aparecer. O Schwartz já está numa fase diferente mas da carreira. o Schwarz é um dos reforços, tal como o Lucarelli e o Alan Roche, que era um internacional francês, também já experiente, que passar pelo Paris Gostava muito Saint-Germain. de Javier Fariñós. Essa equipa, o Angulo, que depois jogou no Sporting, essa equipa de Valência é quase mítica. E todos nós que crescemos ali no final da década de 90, mas principalmente inícios do ano 2000, quase conseguimos dizer de cor esta equipa de Valência. Todos não, tu. Mas há ali muitos. E outro reforço é o Canizares, que depois É verdade, Santiago Canizares, chegou. que era o suplente do Real. Exatamente. Ou seja, ele provavelmente vai para o lugar, eu diria, do Zubizarreta, porque o Zubizarreta Sim. sai do Barcelona para o Valência e já não depois está aqui, já ele não está provavelmente terá terminado a carreira. Depois que o Zubizarreta vai ao Mundial 98, que não lhe corre nada bem, sofre ali Sim. um frango bonito, e já não sei se ele acaba mesmo a carreira ou se sai do Valência, mas ele já não fica aí. Mas esta equipa tinha muita experiência na defesa, com o Viukic, o Anglomã. O Carboni e essa defesa era acima de tudo tinham experiência. O meio campo reunia ali, também tinha o Luís Milla, já em final de carreira, tinha passado também muitos anos no Real Madrid.
E depois o ataque O vivia, ataque era muito novo, era muito novo e muito rápido. é verdade. Principalmente Então, o Cláudio Lopes ele piorrou. era verdadeiramente incrível. É um Ou seja, foguete. no fundo, o E o Cláudio Lucarelli... Lopes vem de fazer um excelente Mundial de Exatamente. 98. Exatamente. No fundo, o Lucarelli, quer o Adriano Eli, como o Vlahovic, como o Cláudio Lopes, não eram aqueles pontas de lança fixos. Eram avançados, mas mais móveis, ou de jogar em segundo avançado, ou mais nas alas. O Lucarelli seria O 9. o ponta de lança, o número 9, o goleador da equipa, a referência atacante, mas não se conseguiu impor e o Ranieri acabou por jogar quase sempre num sistema sem um ponta de lança fixo, seja com avançados mais móveis, e o Lucarelli nunca se conseguiu impor no Valência. E portanto foi embora passado uma temporada Cristiano Lucarelli, que depois acabou por fazer uma época bastante interessante, principalmente ao serviço do seu Livorno. Sim. Mas sabes que reza a lenda de que Lucarelli chega ao Valência também um bocadinho proscrito do futebol italiano. É? Não sabias? Não. E eu acho que ele não descobriu bem, se calhar, a alcunha do Valência. Porquê? Porque Lucarelli é um fã invertebrado de Che Guevara. Uhum. Sabias disso? Não. Comunista dos sete costados, completamente contra o regime, e principalmente numa partida do Sub-21 frente à Moldávia, quando Pela seleção italiana. pela seleção italiana, ele tem um festejo pró-comunismo, e não foi muito bem visto pelo lado italiano, até porque a tendência italiana é muito nacionalista. Sim. E muito direcionada à direita, e portanto ele foi dos primeiros jogadores a Assumir uma postura uma postura política política, e tão à esquerda. tão à esquerda, e isso não foi bem visto. Ele teve ali alguns problemas, como é óbvio, não é por esse motivo que ele acaba por sair para o Valência, mas ele na própria seleção italiana de Sub-21 foi quase que colocado de parte por esse Eu motivo. acho estranho, pronto, apesar dos números dele antes de chegar ao Valência não serem fantásticos, ele tem principalmente números nos escalões secundários, mas já vai, disseste, ele já estava nas seleções jovens e participa nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96, mas só tem no fundo uma boa temporada nem se pode dizer que tenha sido boa, espetacular, não é? Ele vai para a Atalanta substituir o Pippo Inzaghi. A Atalanta nos 2 anos anteriores tinha tido primeiro o Vieri e depois o Pippo Inzaghi, depois veio o Lucarelli. Também era demasiado pressão, Sim. não é? Pronto, ele é quase sempre titular, mas só marca 6 golos, 5 deles na Série A. Não são números incríveis, também essa Atalanta não era a Atalanta que nós conhecemos hoje. Termina em 16º lugar este campeonato. Estava muito longe do que é a Atalanta atual, mas até por isso mesmo foi um pouco surpreendente a contratação dele pelo Valência. E ok, o Valência ainda não era nessa altura um candidato ao título, nos anos seguintes começou a ser, mas seria mas candidato à Europa. sem dúvida, e nos anos anteriores sempre tinham passado pelo Valência grandes jogadores, nos anos anteriores, não na época imediatamente anterior, mas antes, passaram por exemplo o Romário, o Mijatovic, ou seja, é um clube conhecido por ter grandes avançados, e que foi um pouco surpreendente como é que aparece aqui o Lucarelli, mas bem, vamos confiar no Ranieri. Ele deve saber o que faz e sabe o que faz, não é? Sim. A carreira do Lucarelli quem dera há muitos, não é? É notável, ele nestas épocas no Livorno, eu julgo que uma destas épocas ele é o melhor marcador da Série A. Ele é o melhor marcador da Série A em 3-4. Ele tem mais de 120 golos na Série A. Não é fácil para um avançado que ainda por cima nunca jogou num grande clube, num clube candidato ao título. Sabes que depois aqui ele é natural do Livorno, e jogar aqui em Livorno deu-lhe um outro estatuto. Sabes que há aqui uma história que os adeptos do Livorno são muito radicais, daí a tendência de esquerda, é uma região muito comunista de Itália, e há um jogo em que os adeptos são detidos, uma série de adeptos são detidos. Ele aluga um autocarro para ir, paga a fiança para ir buscar os adeptos a sério? ao sítio onde tinham sido detidos. Que ele é mesmo o herói, o ídolo do Livorno. Sim, um jogador consegue marcar, ele marca mais de 100 golos, não é? no Livorno. É incrível. Mas a Itália também tem muito isto, tem muitos jogadores de uma casa que se sentem bem naquele clube, que podem ou não ser da terra, mas que se sentem bem naquele clube, que se identificam e que vivem os melhores anos da carreira ali. Tu pensas sempre
mas porquê que tu agora, se calhar, e este Lucarelli, depois do Livorno, ou a meio do percurso no Livorno, se calhar se tivesse a passagem pelo Valência ou por outros clubes, se calhar... Ia ser um flop maior até. Ou Achas que não? Não sei, se calhar ele estaria mais preparado nessa altura do que quando da primeira passagem, mas não sabemos, Claro. não é? E o que é certo é que se calhar, tendo feito toda a carreira no Livorno, a carreira dele acaba por ser mais bonita Sim. e mais goleadora do que se calhar se tivesse dado um salto muito grande. Mas, por exemplo, nesta altura há o Berardi no Sassuolo, não é? Que Sim. sempre jogou lá. Di Natale na Linese. Exato, e são jogadores todos os anos, se fala, vai para o Juventus, vai para o Milan, vai para o Inter, mas eles ficam sempre lá, jogam sempre muito bem, vão à seleção italiana, são até destaques na seleção italiana, mas não vão para outro clube, e certamente não é por falta de oportunidade, ou seja, acho que a Itália ainda nos dias de hoje, porque isto já foi, parece que não, mas já passam praticamente 20 anos da passagem dele pelo Livorno, não é? Já estamos um bocado Está a fazer 20 anos. já estamos a ficar um bocado para o velhotes e estamos a acompanhar isto. Ou seja, mesmo passado 20 anos, continua esta tradição no futebol italiano. Se calhar daqui a 20 anos vamos lembrar do Berardi, que foi campeão da Europa em 2016. E pensamos, 2020. Sim, em 2020. 2016 fomos nós. Aliás, foi em 2021. Exato. E vamos pensar, mas porquê que este rapaz Não saiu dali. É um bocado isso. não saiu dali? Mas é interessante ver estas movimentações. A do Lucarelli para o Valência, como estavas a fazer referência, ele é anunciado com grande pompa e circunstância, não é por nada que até lhe dão o número 9 aos 23 anos. Havia aqui uma confiança bastante grande. É mesmo do aposta a Ranieri. treinador. Aposta a treinador. Mas é o que tu disseste, o próprio jogo associativo do Valência nesta altura não pedia a presença de um ponta de lança absolutamente fixo. E se olharmos, repara, esta gente que está no meio campo gosta muito de ter bola. Exatamente. E não propriamente de colocar uma gazela a correr, que era o que o Lucarelli era. Não era o clube indicado, ou melhor, a forma de jogar de Valença não era a mais indicada para aquele Lucarelli. Ele depois ainda volta Até a porque sair. ele sendo veloz, havia gente bem mais rápida. Sim. O Cláudio Lopes. Sim. Os três mesmo, Sim. o Vlahovic e o Adriani também eram rápidos. E o Lucarelli, depois das grandes épocas no Livorno, até estamos a imaginar se ele tivesse saído nessa altura para outro clube, ele acaba por sair novamente de Itália para ir para o Shakhtar. E essa transferência eu já me lembro, porque realmente o nome Lucarelli, quando ele foi para o Valência, era basicamente um desconhecido, mas depois das grandes épocas, principalmente no Livorno, ele já começou a ser um jogador conhecido e reconhecido, e foi contratado pelo Shakhtar. Era numa altura em que o Shakhtar começava a apostar cada vez mais, né, em grandes contratações, principalmente no mercado sul-americano. O Lucarelli saiu aqui um bocado fora da caixa. Já esteve um bocadinho melhor que teve no Valência, mas também não cumpriu as expectativas. 8 golos. 8 golos. Eu lembro que ele chega a marcar ao Benfica na Liga dos Campeões, num jogo que o Shakhtar perde 2-1 em casa, e ele marca o gol. O grande rival dele seria o Brandão. E também já tinha aí o Luís Adriano. Tinha um bom ataque, não era fácil impor-se aí. O Lucarelli não se pode dizer que tenha feito uma má temporada no Shakhtar, mas se calhar há 20 avançados que tiveram melhor rendimento do que ele ao longo, na história do Shakhtar. Mas lá está, se calhar é daqueles jogadores que é mesmo a minha casinha, a casa é a praia a música deles. dos chutes É e verdade. pontapés. Ora, portanto, ficaram aqui com a história de Lucarelli, o comunista, amante de Che Guevara, que não teve sucesso no emblema Che. É uma coisa É que me verdade, deixa é triste. engraçado. Eu acho que ele se calhar São não as sabia. ironias da vida. Ele se calhar não sabia disso. Para a semana estamos de regresso com mais um Negócio Mistério. Não vamos dar aqui qualquer pista, senão vocês vão adivinhar. Podemos dizer só que é recente. É muito recente. É bastante recente. É um negócio bastante recente. Esta sim toda a gente se vai lembrar. Ou se calhar alguns estamos a falar, alguns têm que fazer algum exercício mental de lembrança. Esta está bem fresquinha. Esta é completamente de caras e acredito que vocês acharam como é que isto aconteceu. Como é que é possível? E vamos trazer isso, mas já sabem que se tiverem alguma sugestão e nós ainda não falamos, é só nos entrar em contacto connosco através das nossas redes sociais, escreverem nos comentários das nossas publicações e quem sabe se não vamos falar do Fober um dia destes, não é? Ou de outros qualquer. Portanto, fiquem por aí. Obrigado.